Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje, jogos de baralho, e vamos falar de bridge, o xadrez das cartas, né? Um dos jogos mais divulgados, mais difundidos, mais famosos e mais complexos de se jogar. Um jogo muito estratégico que tem aí amantes espalhados pelo mundo. Está nas Olimpíadas da Mente e é um jogo que tem muita estratégia envolvida, né? A primeira noção que se tem são as cartas, os naipes terem uma ordem, né? Então, o naipe de espadas ele é o mais valioso, seguido do naipe de copas, o naipe de paus e o naipe de ouro. O naipe de copas e o naipe de espadas são chamados de naipes ricos, enquanto que ouro e paus são chamados de naipes pobres. Isso interfere diretamente na pontuação e também na ordem do jogo, né? Porque o jogo se divide em uma fase de leilão e uma fase de carteio. Na fase do leilão, os jogadores vão leiloar e tentar aí fazer um contrato que atenda às expectativas da dupla e vão cumprir esse contrato, ou tentar cumprir esse contrato. A outra dupla vai simplesmente tentar atrapalhar e não deixar que o contrato seja cumprido, porque aí é que vão valer os pontos e se não cumprir, vão ter as penalidades. O carteador vai distribuir todas as 52 cartas para os jogadores, de modo que cada jogador vai ter em sua posse 13 cartas que vai avaliar, né? A ordem das cartas, em ordem decrescente, o Ás vale mais, depois o Rei, a Dama, o Valete, e as outras cartas que são chamadas de cartas comuns, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, né? Então, em ordem sempre decrescente, aí eu coloquei do mais alto que é o Ás, o Rei, a Dama, o Valete, o resto de 10 até o número 2 em ordem decrescente. É jogado em duplas, então, dessa maneira, você tem aí as duplas em lados opostos e você tem na fase de leilão, os jogadores leiloando vasas que eles vão ganhar acima do book. O book são as 6 primeiras vasas, ou seja, vasas que teoricamente não valem nada. Se você ganhar só 6 vasas, é porque o outro time ganhou uma vasa, né? Então, todas as apostas são a partir da 7ª vasa. Como é a 7ª, ou seja, é uma acima do book. Então, o jogador vai leiloar, por exemplo, uma em copas, ou uma em ouros, ou duas em espadas, enfim, o jogador vai sempre falar um número, que é o número de vasas que ele tem acima do book, ou seja, acima da cesta, e um naipe, né? Ele pode pedir sem trunfo, então ele vai pedir os 3 sem trunfo, significa que ele vai fazer as 6 do book e mais 3 vasas, e não tem um trunfo, não tem um naipe que é mais forte que os outros. Como todo bom jogo de vaza, no bridge, o que tem o jogador vai jogar uma carta, né, e aquele naipe deve ser seguido por todos da mesa. Se alguém jogou a maior carta, puxa e fez uma vaza. Pronto. Se por acaso o jogador não tem aquele naipe e joga uma carta de trunfo que foi previamente contratado, aí ele cortou a vaza e provavelmente vai fazer a vaza, vai ganhar a vaza sem ser o naipe que estava circulando. Então esse jogador aqui olha a sua mão e decide, olha, ele tem algumas cartas interessantes, ele vai fazer, por exemplo, dar um lance, né, de uma em ouros, que é o lance mais baixo que nós temos. Então, os naipes ouros, paus, copas e espadas estão em ordem crescente aí, né? Então, o mais valioso seria um espadas. Mais valioso que um espadas é um sem trunfo, que é muito mais forte, é o mais forte dessa linha. Depois disso, seriam 2 de ouros, 2 de paus, 2 de copas, 2 de espadas, 2 sem trunfo e assim por diante. O máximo seriam 7 sem trunfos, né? Você fazer todas as vasas, que seria chamado de Grand Slam. Se você fizer 6, você faz um pequeno slam. Mas esse jogador foi lá e falou que quer fazer uma em ouro. Isso é informação que ele passa automaticamente para a dupla. Os jogadores não se comunicam visualmente, isso é um leilão sério, onde você simplesmente está passando informação, está dando um recado no seu lance. Ou seja, teoricamente, você tem uma pontuação suficiente para fazer uma a mais, né? Esse jogador aqui olha as suas cartas e não, peraí, eu consigo fazer uma em espadas, né? Esse jogador, que é o da dupla, reforça que ele pode fazer muita coisa, está muito ruim o jogo dele aqui, mas ele puxa aí, né, 2 em ouro para ajudar o parceiro. Esse aqui
vai seguir a espadas, vai fazer 2 espadas. Nesse momento, quando esse jogador passa, porque ele não vai arriscar uma rodada, esse jogador passa porque ele vai atender aí ao parceiro dele, e esse jogador passou, automaticamente essa dupla fez um contrato de que irá ganhar 8 mãos, né, 8 vazas das 13 possíveis, e que o naipe em questão é espadas. Esse jogador que não foi o cara que ganhou o leilão, esse aqui ganhou o leilão. Esse que não ganhou, ele simplesmente vai sair do jogo, ele vai deixar as cartas dele abertas, né? Organizá-las aqui por naipe para facilitar a vida. E quem vai jogar a partir de agora é o seu parceiro. Esse jogador aqui, né, o norte, por exemplo, ele vai jogar a carta dele, esse aqui joga a carta dele, e ele vai escolher qual carta será jogada pelo parceiro. Então, esse jogador ele não participa do jogo mais, ele está aqui apenas como um enfeite, né? E vendo quais são as vazas que vão ser feitas e tudo mais. Se essa dupla conseguir fazer as 2 a mais, né? No caso, fazer as 8 vazas, ela ganhará uma pontuação, né? Depois que acabar o carteio, ela vai ganhar uma pontuação. Os naipes pobres são 20 pontos por vaza, né? A mais, é óbvio. Então, e os naipes ricos são 30 pontos. Então, se eles ganharem aqui 2 em espadas, eles vão fazer 60 pontos. Se por acaso fosse sem trunfo, a primeira mão sem trunfo, uma mão sem trunfo é 40 pontos, e a segunda em diante 30 pontos. Então, se por acaso você marcar 3 sem trunfo, né, você faz 100 pontos. Um game é quando uma dupla atinge 100 pontos ou mais, ou seja, se você marcar 3 sem trunfo, você já ganhou, já fez um game. E geralmente é melhor, a partida disputada é melhor de 3 games, então quem ganhar 2 games, fecha o jogo. Existe toda uma pontuação diferenciada que eu vou explicar um pouco melhor na nossa live de amanhã, porque, por exemplo, quando uma dupla faz um game, ela fica vulnerável, e aí prontamente as penalidades são maiores. E a penalidade é quando você diz que vai fazer uma pontuação, um contrato, e não cumpre esse contrato. E aí as penas são maiores se você está vulnerável, né? Na minha experiência aqui no Brasil, né, obviamente, com o meu grupo de amigos, a coisa nunca andou, porque o brasileiro fica naquela coisa de se eu não ganho, não vou deixar o outro ganhar. Então, você ficava com penalidades absurdas, né, muito altas, e o outro time não conseguia ganhar. Então, o jogo ficava sempre ali, 1 game a 0, e o outro time não conseguia, até que, em um determinado momento, conseguia ganhar. Mas era tanta penalidade que ele tinha sofrido que ele não conseguia ganhar mais, né? Então, é um jogo de cavalheiros, né, um jogo que deveria ser de cavalheiros, né? O nosso Algo a Mais fala justamente desse bridge, né? E por que desse xadrez? Porque o fato de um jogador não participar requer que o seu parceiro tenha uma noção muito boa das cartas, faça uma boa leitura, tenha uma boa estratégia, tenha uma boa memória. Os outros jogadores também vão ter que ter uma percepção melhor, né, uma estratégia interessante, porque estamos aí diante de alguém que pediu um leilão, e a leitura do leilão ela diz muita coisa, né? Eu não lembro exatamente em qual colégio, mas na live de amanhã eu vou falar, né? Existem colégios de São Paulo onde você, ao invés de ensinar xadrez, você ensina o bridge, porque é mais simples de você conseguir ter estratégia e, ao mesmo tempo, facilita muito o entendimento, o desenvolvimento do raciocínio lógico. A parte do leilão é muito interessante, né? E principalmente, né, a questão da memória. Existem nos colégios, principalmente, como se fosse um muro que você consegue rotacionar isso e deixar os lances todos bem claros, para que não haja troca de sinal. Mas é um jogo cavalheiro, como eu falei. Então, em vários livros, peças, filmes, você tem relatos aí de partidas de bridge, né? Inclusive, um dos livros da Agatha Christie, Cartas na Mesa, tem justamente uma pista que é dada justamente pela posição que as pessoas estão jogando na noite em que acontece o crime, né? Então, é um jogo muito interessante que, infelizmente, eu não consegui colocar em mesa várias vezes, mas que na nossa live de amanhã vamos falar um pouco mais desse jogo riquíssimo que é o xadrez dos jogos, pela dificuldade e pelo teor, né, pela quantidade estratégica que ele possui.
Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, naquele nosso novo horário, nós teremos a nossa live, onde eu vou falar um bocado de bridge, vou falar um bocado dessas pontuações que são bem, às vezes, difíceis de se entender, né, das penalidades e de toda uma estratégia possível que obviamente, não tenho como simplificar isso numa live, mas algumas dicas, algumas coisinhas assim, que estão presentes em outros jogos de vaza, mas que no bridge o bicho pega, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!